pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou Osvaldo e hoje vamos falar de Demons, Filhos das Trevas, do original Demoni. É um filme italiano de 1985, eu já mencionei ele algumas vezes aqui no canal, já usei a camisa algumas vezes, e vocês pediram pra eu falar dele, muita gente pediu aí nos comentários, então chegou a hora, vamos lá. Demons começou como uma parceria do diretor Lamberto Bava com o roteirista Dardaro Sacchetti, sendo Lamberto Bava o filho do Mario Bava, que é um dos grandes cineastas do terror italiano, e Dardaro Sacchetti é um roteirista que trabalhou com a Santa Trindade, né, o Dario Argento, Lucio Fulci e o próprio Mario Bava. Os dois queriam fazer um filme de antologia que seguisse a linha do Black Sabbath, também do Mario Bava. Ia ser um filme com 3 histórias de terror diferentes. Uma dessas histórias era sobre monstros que saíam da tela do cinema para atacar as pessoas que estavam assistindo o filme. E o Lamberto Bava gostou tanto dessa história específica que ele abandonou a ideia de antologia e decidiu fazer um filme inteiro só para ela. Eventualmente esse projeto chegou no Dario Argento, que também gostou da ideia e entrou como produtor, e o filme que saiu disso no final foi um sucesso. Não sei o quão bem ele foi de bilheteria, mas foi o suficiente para a equipe se reunir de novo e fazer uma continuação no ano seguinte, e também não dá pra negar que hoje em dia o filme virou um cult classic do terror. Mas o que é Demons? Acho que a melhor definição que eu posso fazer é que Demons é o Evil Dead italiano com alguns elementos de giallo, porque é claro que vai ter elementos de giallo. Metade das pessoas que trabalharam nesse filme já tinham feito um giallo antes. E o filme é uma boa trecheira, é uma das que eu mais gosto, é bem divertido. A trama não acompanha um protagonista específico, ela é sobre um grupo de personagens que pegou um ingresso para ir ver filme de graça. A sessão que eles vão é em um cinema desconhecido e eles nem sabem qual é o filme que vai passar, mas aí, é de graça, né? Então dá pra ir. E quando eles chegam lá, é um filme de terror sobre um apocalipse de demônios que é causado por uma máscara amaldiçoada. E é claro que nesse cinema também tem uma máscara amaldiçoada. E a partir daí começa nesse cinema uma invasão de demônios. Esse grupo de pessoas fica preso dentro do cinema e eles têm que arranjar um jeito de sobreviver e de escapar dali. Eu vou falar mais a fundo da trama, mas antes vou pedir pra vocês já se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Demons, se vocês gostam desse filme, outras recomendações de filme que vocês têm pra gente falar aqui no canal. Deixem uma curtida no vídeo, compartilhem o vídeo, mostrem pra todo mundo, sei lá. E também sigam a gente nas redes sociais, os links estão todos aí na descrição do vídeo. E também já vou deixar o aviso de spoilers, esse vídeo é uma sessão trashback, os spoilers são liberados porque eu tô falando de filme que já saiu há muito tempo atrás. Então se vocês não quiserem saber o que acontece em Demons, vão lá assistir o filme e depois assistam ao vídeo. E já vamos começar falando que Demons, Filhos das Trevas, abre com uma introdução que já mostra o tipo de humor meio autoconsciente desse filme. A primeira cena é essa personagem, a Cheryl, que é uma das principais, saltando em uma estação de metrô e pegando o ingresso de graça pro cinema amaldiçoado. A grande questão dessa introdução é que ela é uma piada com filmes de giallo. É a mulher que tá em um lugar vazio, sendo perseguida por um cara estranho, tem aquele visual giallo bem distinto, e até a direção simula bem o estilo também. Tem os planos mais abertos mostrando o cenário vazio, e os planos detalhe mostrando umas partes do suposto assassino que tá indo atrás da mulher. É pra você começar a ver o filme vendo os nomes Bava e Argento e achar que você tá vendo um filme de assassinato genérico pra depois ele virar uma coisa completamente diferente. O que acontece é que essa moça e a amiga dela decidem ir ver esse filme que elas receberam o ingresso. As duas são personagens centrais na trama, mas na real essa trama nem personagem tem direito, ela tem um conjunto de estereótipos. Você não sabe quase nada sobre os personagens, só o nome deles e a caracterização principal. E às vezes nem o nome. O filme é quase um Five Strangers, é um grupo de estranhos preso no cinema que tem que fazer alguma coisa pra sobreviver. E a trama foca mais na situação que eles estão do que no desenvolvimento de personagens. E aí eles vão tentando se resolver enquanto o grupo deles vai sendo atacado e se transformando em demônio também. Então a gente tem o quarteto principal, que são as duas mulheres da introdução, e os dois caras que elas conhecem no cinema. Eles são o grupo que mais dura no filme, e inclusive o George, que é um dos caras, é o mais próximo de um protagonista que a gente tem no final da trama. Tem o casal jovem apaixonado, inclusive essa moça interpretada por uma das filhas do Dario Argento. Tem o velho rabugento e a esposa dele. Tem o senhor cego que vai no cinema com uma moça que, dependendo da dublagem que você tá assistindo, é ou a acompanhante dele ou a filha dele. Enfim, essa moça sai escondida no meio da sessão pra ir ficar com um amante. Tem o Tony, o cafetão, que vai pro cinema com duas das prostitutas dele. Uma das duas é a primeira infectada.
É ela que coloca a máscara de demônio que estava servindo de decoração no cinema. E o Tony é provavelmente o melhor personagem desse filme. Ele é esperto, ele toma liderança logo no começo e dá várias ideias boas para lutar contra os demônios. Infelizmente, isso significa que ele acaba morrendo bem rápido também, porque se tivessem deixado o Tony vivo não ia ter filme, os demônios iam ser derrotados muito rápido. Tem também a moça ruiva que trabalha no cinema. Ela não faz nada, mas ela tá lá pra ser uma suspeita falsa. Você acha que ela tá envolvida de algum modo nos lances mais demoníacos, mas na real ela só tava lá, ela é outra vítima e se ela tiver 3 falas no filme é muita coisa. Por causa dessa grande quantidade de personagens, nem todos eles acabam sendo úteis pra trama. Na real, a maioria deles tá lá só pra ter 2 ou 3 cenas e depois virar um demônio. Isso chega até a ser engraçado, porque tem umas subtramas bem aleatórias, tipo a Gang Punk, que tá andando em um carro roubado, cheirando coca numa latinha de coca. E o filme fica muito tempo preparando eles, com umas cenas bem esquisitas. Você acha que eles vão ser importantes com a quantidade de destaque que eles têm. Mas no final, quando eles finalmente entram no cinema, eles são imediatamente transformados em demônios e aí passam a virar a figuração. Teoricamente eles estão no filme porque é a chegada deles que faz com que o cara cego, infectado, saia do cinema e espalhe os demônios pro resto da cidade. Mas essa é uma coisa que dava pra acontecer sem eles ali também. A presença deles no roteiro é bem desnecessária. E como um bom filme trash, nem sempre o que os personagens fazem tem sentido. A maioria deles parece ter a memória de um peixe, porque às vezes eles pensam em uma coisa legal pra fazer, um plano bom, aí eles são interrompidos e esquecem aquele plano completamente. Eles estão se barricando no segundo andar e aí o Tony fala pra jogar o corpo da mulher que tava lá na sacada, senão ela vai voltar como demônio. Sensato. Mas aí eles são interrompidos por outro demônio que ataca e depois eles esquecem de fazer isso. Então o corpo da mulher realmente vira um demônio e ataca o Tony. E eles esquecem completamente também do cara cego que tava obviamente infectado quando eu tava falando com eles mais cedo. Ele só desaparece dali e ninguém nunca mais menciona o cara até ele voltar mais tarde no filme. E em questão de decisões ruins que os personagens tomam, tem algumas coisas bem aleatórias também. Tem a moça que é atacada porque ela, do nada, decide passar batom na frente de um espelho. Tudo bem que ela não sabia que tinham demônios infestando o local ainda. Mas ainda assim, não tinha um lugar melhor pra fazer isso que não fosse um quarto escuro cheio de tralha no meio de um cinema abandonado? Um aspecto importante do Demons é o filme dentro do filme. O filme de terror que tá passando no cinema que os personagens estão assistindo. Esse filme é sobre uns jovens que estão explorando umas ruínas onde tem, supostamente, o túmulo do Nostradamus. A primeira função desse filme dentro do filme, no roteiro, é explicar pra gente a história que vai acontecer. Eles deixam bem explícito ali o que é aquela máscara, qual é o propósito dela, que ela invoca demônios pra cumprir uma profecia do Nostradamus de que os demônios vão tomar a Terra. E claro, esse filme dentro do filme é bem trash também, e de propósito. A trama é quase uma paródia de outros filmes de terror, principalmente daqueles filmes sobrenaturais mais viajados do Lucio Fulci, o que é bem evidente ainda mais pela presença do Dardano Sacchetti no roteiro, já que ele escreveu muitos desses filmes viajados do Fulci. Os personagens são os jovens genéricos que não têm muita motivação, eles só saem pra explorar o túmulo porque sim, como geralmente acontece em muitos filmes de terror B. E os demônios do filme dentro do filme não matam as pessoas por possessão ou algo mais demoníaco. Eles matam todo mundo na facada. As cenas de morte que são exibidas são praticamente cenas de filmes do Dario Argento, o que continua seguindo nessa linha de fazer piada com o gênero giallo, igual à cena inicial do filme. E eu acho legal que tem um tipo de metalinguagem rolando no roteiro também. A amiga da Cheryl comenta algumas vezes no filme que ela não gosta de filmes de terror. Quando os demônios já infectaram algumas pessoas e estão atacando o cinema, ela é a primeira a colocar a culpa no filme que estava passando na tela. Acho que se quiser analisar demais um filme bagaceira sobre demônio, acho que dá pra encontrar um comentário ali sobre essas pessoas que culpam os filmes de terror ou qualquer tipo de mídia no geral por tragédias que acontecem no mundo real, só que fica bem claro que ela não assiste esse tipo de filme, então ela tá só jogando a culpa por alto. Tá que nesse caso específico, o filme que eles estão vendo tem paralelos com a merda que tá acontecendo no cinema. Então faz sentido eles culparem o filme e tentarem parar a projeção. Mas ainda assim fica a reflexão de botiquim aqui pra vocês. E falando nisso, eu gosto muito desses paralelos da trama com o filme que tá passando dentro desse cinema. Tem o elemento da máscara, que os personagens são infectados e começam o apocalipse do mesmo jeito. E tem uma sincronia na construção de tensão. Os personagens ficando infectados e se transformando em demônios ao mesmo tempo no filme e no filme dentro do filme. E tem, claro, o grande ponto de virada da trama, que é o demônio rasgando e passando pela tela do cinema, ao mesmo tempo que uma cena de assassinato acontece, sendo exibida nessa tela, que o assassino tá cortando uma barraca com uma faca.
então tem uma sincronia bem legal. E já que eu tô falando disso, não dá pra mencionar Demons sem falar de Evil Dead, que com certeza foi uma das inspirações pra esse filme, e ele deixa isso bem explícito, tanto como paródia quanto como homenagem. Uma das personagens se chama Cheryl, igual a irmã do Ash no Evil Dead. O figurino do moço que descobre a máscara no filme dentro do filme é bem parecido com o figurino do Ash, e até o arco de personagem do George nesse filme é meio parecido também. É o cara que começa como uma pessoa normal, mas vai virando um matador de zumbis demônios meio caricato ao longo da trama. E ele também é o único que sobrevive no final, igual o Ash. E os demônios nesse filme funcionam mais ou menos como os Deadites, mas eles também têm algumas regras que puxam um pouco pro filme de zumbi também. Eles infectam as pessoas por mordida também, igual os zumbis, mas eles são muito mais mortais e infecciosos. Qualquer arranhão ou até uma mordida pequena transforma as pessoas em demônio em pouquíssimo tempo, e até o contato com os fluidos corporais dos demônios também é contagioso, como a filha do Dario Argento descobre quando um demônio vomita na cara dela. Mas na real, esse filme não tem tanta regra assim pra como esses demônios funcionam. Tem uma cena mais pro final que a amiga da protagonista é infectada e ela vira um demônio, mas logo depois nasce outro demônio preto bizarro das costas dela. E é isso daí. Por que ela foi diferente? Por que ela em específico pariu esse bicho gigante? Não sabemos, só aconteceu, o roteiro tava ali. Esse demonião também, ele tem bastante destaque nessa cena de nascimento. Parece que nasceu o desafio final da trama, o demônio-chefe ali, porque ele tem um design diferente. Mas ele na real é só mais um e tem uma morte bem rápida, que nem dá pra ver direito lá no clímax do filme quando tá rolando a matança geral. E aliás, vamos falar dessa cena final, que é quando o geral já virou demônio e o Jorge decide que, foda-se, vou matar todo mundo nesse negócio, é isso daí, vamos lutar de volta. No começo do filme eles dão bastante destaque pra decoração do cinema. É uma moto com um manequim em cima e esse manequim tá segurando uma katana. Seria um crime mostrar isso no começo do filme e não ter no final o personagem usando esses itens pra lutar contra os demônios. E é claro que isso acontece, o cara sai andando de moto enquanto mata zumbis com a katana dele dentro de uma sala de cinema, por cima das poltronas mesmo, e foda-se. E tudo isso enquanto toca Fast as a Shark do Accept de fundo. Essa é provavelmente a cena mais heavy metal já feita na história do cinema. E falando nisso, a trilha sonora do filme é muito boa também. Tem algumas faixas de música original que foram compostas pelo Claudio Simonetti, da banda Goblin, que sempre trabalha nos filmes do Dario Argento. Mas o que chama mais atenção é o uso de umas músicas licenciadas, que são umas músicas de hard rock e heavy metal razoavelmente conhecidas até, que eu acho que seria difícil de colocar num filme trash italiano, mas tá lá. Além do Accept que eu já mencionei, também tem músicas do Pretty Maids, do Saxon, do Motley Crue e do Billy Idol. E a maior parte dessas músicas são usadas de um jeito meio cínico, descrevendo o que tá acontecendo na trama. A minha preferida é a cena da gangue pegando cocaína no carro ao som de White Wedding, do Billy Idol. Tem esse trocadilho do branco e a música talvez seja sobre cocaína, então funciona. Enfim, quando o Jorge terminou de matar todos os demônios, acabou o filme, né? Não tem muito mais o que fazer ali. Só que é aquilo, os personagens ainda estão presos dentro desse cinema e os roteiristas tinham que arranjar um jeito deles saírem dali pra encerrar a trama. E a melhor solução que eles arranjaram foi abrir uma saída pelo teto, jogando um helicóptero ali dentro. Esse helicóptero sai do nada e é uma bela ferramenta de roteiro. Acho que ele serve pra mostrar o quão avançado tá o apocalipse demônio que aconteceu na cidade enquanto os personagens estavam dentro do cinema. E porra, a gente tem que dar o crédito pra esses demônios. O cara cego foi infectado, escapou do cinema e em pouquíssimas horas já tava num nível de apocalipse que derruba o helicóptero do céu. A parada progrediu bem rápido. E na real, quem é o vilão, o grande vilão do filme no final, é o homem mascarado que estava entregando os ingressos e estava por trás de tudo. No final ele aparece no teto em cima do cinema, aparentemente ele estava lá o tempo todo, ou não, né, sei lá. Pelo que eu lembro, ele não tem fala e a gente nunca fica sabendo exatamente qual é a dele. Mas acho que a história fica meio implícita, porque ele é o mesmo ator que faz o cara que é transformado em demônio no filme dentro do filme. E diga-se de passagem, o ator é o Michele Soavi, o cara que dirigiu Della Morte Dell'Amore e alguns outros filmes de terror italianos também. Além de atuar em Demons, ele também serviu como assistente de direção. Então tem outra figura importante envolvida nesse filme, porque ele é quase o Vingadores do terror italiano. Mas enfim, o que parece ter acontecido na trama de Demons é que o filme do Nostradamus que estava passando ali, na real não era um filme, era um relato real de algo que aconteceu antes desse evento no cinema. O cara foi infectado, ficou com a máscara presa no rosto e ele tinha que cumprir a profecia do Nostradamus dos demônios. Ele achou que o melhor jeito de espalhar essa maldade pelo mundo foi fazer uma sessão de cinema de graça. E o plano dele na real não faz tanto sentido assim, porque se ele quer espalhar os demônios pelo mundo, não faz muito sentido ele usar o poder sobrenatural dele pra barricar todas as portas e janelas com blocos de cimento
O apocalipse demônio já aconteceu rápido, mas se ele tivesse soltado todo mundo na cidade logo de cara, poderia ter acontecido mais rápido ainda. Em questão de atuações, não tem nenhuma indicação ao Oscar nesse filme. É até um pouco difícil de analisar esse aspecto, porque tem aquele problema do cinema italiano de que eles não gravam um som direto. Então a atuação depende muito dos dubladores da língua que você está assistindo o filme. A equipe do filme foi provavelmente arranjada quase toda pelo Dario Argento, porque tem muita gente ali que já tinha trabalhado com ele antes, o que na real dá até pra ver em alguns dos cenários. Claro que não tem nada tão grandioso quanto o Suspiria, mas tem alguns ambientes diferentes e razoavelmente coloridos, seguindo aquela linha bem giallo mesmo. A decoração desse cinema tem pôsteres que mostram as influências desse filme. Acho que o mais destacável é um pôster do Quatro Moscas sob Veludo Cinza e um pôster do AC/DC, que inexplicavelmente está lá no cinema. E claro, em questão de design, tem a máscara prateada também, que provavelmente é uma referência à máscara de demônio do Black Sunday, do Mario Bava. A fotografia do filme é bem anos 80, aquele estilo vibrante, surreal. O filme tem essa aura azul meio sobrenatural, é conhecido pela cena famosa do pôster, os demônios subindo a escada na fumaça azul com os olhos brilhando. Mas ele também usa muito vermelho, principalmente para iluminar o interior do cinema. Porque, é claro, o vermelho é associado ao inferno. O que é bem justo porque o lugar daqui a pouco vai estar repleto de demônio. Outro aspecto pelo qual o filme é bem memorável são os efeitos também. Tem as maquiagens de demônio, tem um gore bem pesado, que ele não usa só sangue, ele usa todo tipo de coisa nojenta. Tem vômito verde, tem umas bolhas na pele com líquido gosmento, todo tipo de coisa. E acho que o nível mais grotesco que ele chega são nas cenas de transformação. Pega todos aqueles elementos que dão nervoso só de olhar. É a unha quebrando, o dente caindo, é bem grotesco. O que eu acho curioso sobre os efeitos desse filme é que no começo as cenas de morte são bem elaboradas e tem até um pouco de giallo, de novo. Mas ao passar do filme elas vão ficando mais genéricas, elas cortam antes de mostrar algo de verdade, e os efeitos vão diminuindo um pouco nesse segundo ato. Mas no ato final isso é compensado quando os efeitos voltam com tudo. Você vê todos aqueles personagens que você acompanhou o filme todo com a caracterização de demônios, e o Jorge tá sentando a espada em todos eles, matando todo mundo em uma cena bem épica e bem grotesca. Tem até uma parte que ele usa as hélices do helicóptero pra cortar a cabeça de uns demônios, porque é claro que ele usa. Acho que o que falta falar agora é da direção. O filme é dirigido pelo Lamberto Bava, mas eu me pergunto o quanto o Dario Argento influenciou essa direção também, porque tem muita coisa dele nesse filme. Eu já mencionei as cenas de morte mais sangrentas que seguem um pouco a linha do giallo, mas tem outras cenas que pegam os enquadramentos estranhos de cenários que são bem Dario Argento. Tem aquela cena que a personagem fica perdida num monte de cortina que não faz sentido nenhum geograficamente dentro daquele cinema, mas que tá lá e é outra coisa bem no estilo dele também. Mas também tem algumas cenas que eu acho mais únicas, criativas visualmente. Tem uma parte que o grupo consegue quebrar uma parede e eles acham que escaparam, mas aí eles descobrem que isso na verdade só leva para outro beco sem saída, então fica esse plano dos personagens presos na sala, confinados ali, intercalando com uma câmera que acompanha as paredes, só para certificar pra gente de que não tem saída desse lugar. O filme mesmo termina com a cidade já em estado apocalíptico, quando os protagonistas conseguem sair do cinema. O diretor faz uns planos deles meio bloqueados por escombros ou grades e afins, então dá aquela sensação de que eles escaparam do cinema, mas eles continuam presos, porque agora os demônios estão na cidade toda. A última cena é muito boa também, que é o Jorge e a Cheryl pegando carona com uma família de sobreviventes, mas com o tipo de humor meio sutil e sarcástico desse filme, é claro que não vai acabar assim. A Cheryl vira um demônio enquanto os créditos estão subindo e os figurantes atiram nela. E é legal que você espera que algo assim aconteça por causa do zoom que eles vão dando no final, só que parece muito que quem vai virar o demônio no final é o Jorge. O filme dá um destaque para um corte que ele levou no braço mais cedo, e geralmente quem sobrevive nesses filmes é a mulher, né? Mas nesse caso eles invertem o papel e fazem a Final Girl virar um demônio no final. E isso que é Demons, Filhos das Trevas. Não é exatamente o melhor filme do mundo, ele tem vários erros, mas eu aceito todos esses erros como parte da trecheira que ele é. É um filme muito divertido e é um dos meus preferidos dos anos 80. Ele pode não ter personagens muito complexos e a trama não faz 100% de sentido, mas sinceramente, isso não importa. Porque a gente não vai ver Demons pra ver um drama familiar. A gente vai assistir Demons pra ver um cara numa moto dentro de uma sala de cinema matando zumbis com uma espada enquanto toca heavy metal de fundo. E isso o filme faz muito bem. E eu recomendo bastante. Se você gosta de uma trecheira despretensiosa, vai na fé, não tem como dar errado. Então é isso, pessoal, não tem muito mais o que falar desse filme. Ele acaba sendo um filme bem simples no fim das contas. E é isso. Até a próxima.